Olá, alunos do sexto ano. Então, hoje faremos a correção da semana 1 e semana 2 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Então, você vai pegar seu material, vai conferir aí as suas questões, tá? Então, nós temos a semana 1, um texto que nós já fizemos a leitura, e vamos para a letra A. A quem se destina a carta de reclamação? Então, temos a seguinte resposta. A carta se destina à Prefeitura Municipal de Itapsuma, Secretaria de Obras e Infraestrutura, ao senhor diretor da Secretaria. Na letra B, quem é a reclamante desta carta? Então, nós vamos ter aqui. A reclamante é Ana Marta de Souza Lemos, presidente da Associação de Moradores do bairro de Caboa. Letra C. Qual é o assunto tratado na carta? Então, nós temos aqui, é uma carta de reclamação que trata da situação precária das ruas e avenidas do centro da cidade. Você pode colocar no pause e copiar as respostas, caso você tenha errado ou queira completar. A letra D. Ao relatar os fatos na carta, qual é o posicionamento da reclamante diante do problema? Então, ela posiciona-se, né, de forma ativa, descrevendo os problemas que ela observou na cidade, principalmente no centro, tendo uma postura de indignação e de consciência social em relação ao problema descrito. Letra E. Quais os argumentos utilizados pela reclamante para que sua solicitação, né, seja acatada? Os argumentos são em relação ao fato dessa situação provocar grandes problemas, como crianças adoecendo, presença de animais indesejáveis, como ratos e outros insetos, e isso seria um risco para a saúde da comunidade. A letra F, no caso, você vai escrever e enviar para o seu professor para que então faça a correção. Número 2. Qual a relação entre o cartoon ao lado e a carta de reclamação da atividade 1? Então, nós vamos entender que a relação entre os dois é o problema do lixo nas cidades, uma falta de consciência social e falta da responsabilidade ambiental. Letra B. Qual a diferença entre o posicionamento do rapaz com o celular no cartoon e a reclamante da carta? Então, nós vamos ter aqui uma resposta mais longa. Então, nós vamos na leitura. O rapaz do celular tem uma postura de descaso, de irresponsabilidade em relação ao descarte do lixo, pois ele joga uma latinha de refrigerante na via pública sem nenhuma preocupação. Já a moradora do bairro, reclamante da carta, sofre com o descaso da prefeitura em relação ao descarte e acúmulo de lixo nas vias públicas e luta para essa situação problemática, né, seja resolvida. Ela tem um posicionamento, né, responsável em relação ao lixo. Letra C. Que tipo de posicionamento dos cidadãos, né, seria mais correto diante do problema ou diante da problemática do lixo nas cidades? Então, nós temos aqui, seria mais correto ter conscientização em relação ao descarte correto do lixo. Nós continuamos aqui, questão número 3, letra A. Normalmente, em qual local podemos ver e encontrar textos como esse ao lado? Em instituições de saúde, livros didáticos e sites ligados à saúde. Letra B. Qual a finalidade desse texto? Nós vamos entender que serve, né, para explicar, orientar sobre as doenças, né, citadas no infográfico, não é que quando nós temos o infográfico, nós temos desenhos e também informações, né, por meio da linguagem verbal. E aí nós vamos entender também que aborda diferenças e semelhança entre elas, né, das doenças aqui, que seria a dengue, a zika. Letra C. A quem se destina esse texto? Destina aos leitores adultos que trabalham na área da saúde e as pessoas que venham a sofrer com alguma dessas doenças. Letra D. Qual a importância de publicações como esta? A importância de informar e esclarecer para a população os sintomas que essas doenças causam, para que assim sejam tratadas. Questão número 4, a última questão da semana 1, é um texto também que nós já fizemos a leitura, e aí pergunta, qual é o tema da notícia?
O tema da notícia é a circulação de uma nova linhagem da Zika no Brasil. Letra B. Que tipo de reação essa reportagem pode provocar no leitor ou na comunidade em geral? Essa reportagem pode provocar uma certa apreensão e preocupação da sociedade, principalmente pelo fato de já estarmos, não é, enfrentando uma pandemia de Covid-19. Nós vamos seguir aqui, semana 2, né, falava-se sobre fotoreportagem, já fizemos a leitura do texto. E aí nós temos a letra A. Marque um X para as características do gênero fotoreportagem. Então, nós temos aqui que é um gênero textual que tem grande carga informativa ou narrativa e também que traz um texto aí objetivo que serve como guia para que o leitor, né, compreenda as fotografias. Então, é isso que você vai marcar aí no seu material impresso. Letra B. Do que trata essa fotoreportagem? Então, nós vamos ver aqui a resposta. Homenageia os trabalhadores que usam as mãos a serviço da comunidade. Letra C. O que pode ter motivado a criação dessa fotoreportagem? A vontade, né, de valorizar ou homenagear esses profissionais. Letra D. Qual a importância das fotoreportagens, né, na sociedade? Então, de acordo com os vídeos que nós assistimos, né, a importância das fotoreportagens na sociedade é o significado da realidade por meio de uma narrativa de imagens. A letra E é pessoal, né, e nós passamos, então, para a questão número 2 da entrevista com a Larissa Manoeli. Então, nós temos lá a linguagem utilizada nas respostas de Larissa Manoela, não é? Foi predominantemente o quê? Informal. Lembra que eu falei sobre o pra? O gente, né? O gente também nós utilizamos no lugar de nós. Então, por isso que nós vamos aí marcar essa alternativa. Letra B. A que público se destina esse tipo de entrevista? Essa entrevista é destinada aos jovens que acompanham o site, né, Toda Teen. Como vocês observaram aqui, olha, disponível. Aí aqui tem o nome da revista. Sempre fique atento a essas questões. Letra C. Qual a temática principal da entrevista com Larissa Manoeli? Então, a temática principal da entrevista é o dia a dia de Larissa Manoeli. Na letra D, onde circulam textos, né, do gênero entrevista. Esses textos circulam geralmente em meios jornalísticos, como revistas, jornais, sites, entre outros. Letra E. Qual a relevância desse tipo de entrevista para a comunidade em geral? Entretenimento, né? Conhecer o modo de vida, os gostos, os pontos de vista, as tarefas e oportunidades de jovens como Larissa Manoeli, né? No caso aqui, nós vamos finalizando aqui, letra F. Que tipo de entrevista você acredita que poderia contribuir mais com a população? No caso, é uma questão mais particular, tá? Então, você coloque aí. E a letra G? Sublinhe no texto, né, as opiniões de Larissa Manoela sobre os estudos. Eu trouxe aqui a resposta, mas você pode marcar aí no seu material. Então, nós temos essa parte aqui, o estudo em primeiro lugar, porque o nosso futuro depende disso. Questão número 3, você tem que escrever uma carta, então é uma questão pessoal, então você vai fazer aí no seu caderno, no seu material e enviar para o professor. Questão número 4. Leia os textos a seguir e responda as questões. E aí nós já fizemos a leitura, então, letra A. Qual é o assunto tratado nos dois textos? Então, o assunto tratado nos dois textos é hábitos alimentares. Letra B. Em que veículos foram publicadas as informações presentes nos textos? Consulte a fonte para saber. A fonte está aqui no disponível. Então, vamos fazer a leitura da resposta. O texto 1 está disponível no site UOL. O texto 2 está disponível, não é, no site Superafarma, né, como nós observamos aqui. Letra C. A estrutura escolhida para apresentar as informações nos dois textos foi a de parágrafos, versos? Não, listas, não é? Porque, como você observou, foi colocando a numeração. E isso é considerado, né, como lista. Letra D. Qual é a relevância da temática dos textos lidos para a sociedade? Né, tomar consciência, né, sobre hábitos alimentares saudáveis.
Então, nós finalizamos por aqui a correção da semana 1 e semana 2 do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.